Ei, ei. Boa noite. Vocês estão bem? Nosso Pai é bom, amém, irmãos? Pergunta se a pessoa está do seu lado aí, se ela está bem. Se foi bem o dia. Se já comeu muito na festa. É bom a festa jeca, né, irmãos? Eu gosto tanto, tanto, tanto. Eu não sei se é porque me faz lembrar da minha infância. Tá aqui um jeca falando com vocês. Deve ter mais jeca por aí, né? E falar de festa jeca é falar de simplicidade, porque a palavra jeca está falando do capial mesmo, lá da roça. E a gente faz essa festa, a gente às vezes não presta atenção no nome, né? Mas de certa forma a festa jeca é para a gente voltar um pouquinho no tempo da jequidão. Será que existe essa palavra? No tempo de ser jeca, no tempo de ser simples. Sabe, irmãos? Deu uma coçadinha aqui na minha cabeça agora. E aí eu me lembrei do piolho. Quem é que já teve piolho? Não é vergonha não, não é vergonha não. Pode levantar a mão. Que vergonha, hein? Eu já tive piolho, irmão. E muito piolho. Agora hoje é tanto sabonete, shampoo, condicionador, que os piolhos tadinhos. Na hora que a gente entra debaixo do chuveiro, ele já deve ficar... Aí já mete o shampoo, e aí o sabonete, aí mata esses bichos tudo. E hoje tá difícil achar piolho. Não, né? É difícil achar alguém com piolho. Salvo quando a mãe não cuida dos filhos, aí encontra nos filhos ainda, né, Sheik? Não, estou falando sobre outras mães. É isso aí, tem o pente fino também, né? Mas você sabia que piolho é bom? Tem gente que fez assim, misericórdia. Às vezes o piolho em si não é bom. Mas o piolho é que muitas vezes nos levava a algo bom. Era por causa do piolho que muitas vezes eu deitava no colo da minha mãe. Deitava no colo de irmãos. A minha mãe, chegou a minha mãe, voltou de São Paulo, tá, gente? A minha mãe deitava no meu colo e falava, cata um piolho aqui em mim. Quem já fez isso? Só eu, será? Só a minha mãe? E aí era aquele tempo que às vezes nem piolho a gente tinha, mas a gente queria o quê? A gente queria o toque. A gente queria aquele contato das mãos na cabeça da gente, aquele carinho que era acrescentado. Sabe, irmãos? Parece que tem muita gente que está precisando voltar ao tempo do piolho. A gente era mais gente, mesmo com o piolho na cabeça. A gente era mais humano, a gente era mais jeca, a gente era mais simples. Muita gente ainda fala isso, né? É ruim você ficar com essa nostalgia de reclamar de 30 anos atrás, assistir vídeo antigo e ficar assim, que tempo bom. Tem que tomar mais cuidado também, porque se Jesus não voltar, daqui 30 anos nós vamos falar que esse tempo é bom. Então a gente precisa viver o hoje. Mas também a gente não pode deixar de se alegrar e lembrar que, de fato, nós já tivemos tempos bons. E que muitas coisas que a gente faz hoje é para lembrar desse tempo. E a festa jeca é isso. Esse momento de ser jeca mesmo, da gente estar aqui na simplicidade, estar aqui tomando um caldo. Às vezes você tem dinheiro para ir para chimarrão, até todo dia. Mas é tão bom quando a gente senta e toma um caldo juntos, bate papo, se encontra. Até porque os nossos cultos são muito corridos. A gente chega, às vezes já até começou o louvor, e assim que termina o culto, a gente está indo embora, porque a gente tem a nossa correria do dia a dia, e acaba que a gente não tem algo tão espiritual, que é a comunhão entre os irmãos. Você sabia que a comunhão é espiritual? Você sabia que o social é espiritual? O espiritual nem sempre é social, mas o social ele é espiritual. Você amar, cuidar, abraçar, sentar com alguém, ouvir alguém, amar as pessoas na parte prática. Então a festa jeca nos proporciona algo assim.
pode ser melhor? Claro que pode. Mas a Festa Jeca é o nosso encontro, se tornou uma tradição, não apenas de Juiz de Fora, não apenas de Juiz de Fora, mas de todas as nações. Não apenas da Resgatando, mas de toda a cidade. Muitos irmãos vêm de outras denominações, muitos não cristãos ainda, né? Vou mudar, não evangélico, vem estar com a gente, tomar um caldo com a gente, comer um churrasquinho. É bacana isso. Diga para o seu irmão se é bacana isso. Diga mais forte, fala, é bacana isso. Então eu quero ler um texto com vocês. Vamos lá. 1 de Pedro, capítulo 4, versículo 8. 1 de Pedro 4, 8. Você que está com a sua Bíblia aí. Está projetado aqui, para todos verem. O apóstolo Pedro, ele fala assim: tendo antes de tudo ardente amor, irmãos, amor aquecido, não é amor frio, como a maioria dos europeus, é amor quente, ardente amor. A gente precisa prestar atenção nos detalhes da Bíblia. Olha o que ele diz: tendo, irmãos, se eu parar só aqui já é a pregação. Tendo antes de tudo, isto é prioridade. Muitas coisas são importantes na nossa vida, mas algumas são prioridades. Você traça 10 itens importantes e depois você pega o que é o número 1, 2, 3, até chegar ao 10. E o que Pedro está dizendo, que dos 10, 20, 30, 50 itens, que você tenha como prioridade, que você tenha como antes de tudo, ardente amor. Não é amar, é arder em amor, é amor com fogo. Amor com fogo, amor que não se esfria, e muitas vezes é amor de contato mesmo. Quantas pessoas aqui agora, hoje, ou ali fora, que estão nos ouvindo também, necessita de um abraço. Às vezes a gente encontra com alguém que naquele momento ele não quer palavras, ele quer apenas um abraço, é contato, é amor ardente. E é o que Pedro está dizendo aqui: tendo antes de tudo ardente amor, olha só, uns para com os outros, e ele continua, e ele fala assim: porque o amor cobre uma multidão de pecados. Olha isso aqui, mano. Olha o que Pedro está falando para nós aqui, inspirado pelo Espírito Santo. Tem gente que fala assim: mas eu não consigo amar. É porque você não crê no que a Bíblia diz sobre o amor. Porque na nova aliança, o amor de Cristo não é um amor que você ama, é um amor que passa por você. Por quê? Porque o amor de Cristo já está dentro de nós. Romanos 5,5 fala que o amor de Cristo ele foi derramado, não é gotejado não. Ele foi derramado nos nossos corações. Olha para mim, não é gota. Foi um pouco mais de gota aqui, né? Mas é derramar. Vou derramar essa água, não preciso dela. Mas é derramamento, é enchimento. Nós somos cheios do amor de Cristo, sabe para quê? Para amar de forma ardente. E às vezes a gente não se preocupa com detalhes. Uma festa dessa é um detalhe, é uma oportunidade que Deus está nos dando para a gente expressar amor, a gente se encontrar. Culto é encontro. Esse povo desigrejado: eu sou crente em casa. Querido, é um corpo cheio de gente, e que nós nos importamos uns com os outros, e por isso a gente se encontra. Você concorda que a gente pode ouvir uma boa ministração em casa, sim ou não? A gente pode ouvir bons louvores em casa, sim ou não? A gente pode orar em casa, sim ou não? Mas por que a gente está aqui? Eu vou falar algo aqui que você vai achar heresia. A gente está aqui muito mais por causa dos irmãos do que por causa de Deus, sabia? Porque por causa de Deus você faz tudo que você faz aqui em casa, mas a gente se encontra aqui por causa dos irmãos. Eu vou dizer uma outra coisa para você. Você sabia que quando eu falei isso aqui, Deus lá no céu está fazendo assim, ó? Agora está entendendo o Evangelho. Porque o Evangelho é gente amando gente, é gente cuidando de gente, é gente se expressando por gente, é gente servindo gente.
é amor ardente uns aos outros. Eu já falei isso aqui, vou repetir. Eu já falei, vou repetir. O que que você tem, o que que eu tenho, que Deus precisa? Hã? Nada, irmãos. Mas essa pessoa que está do teu lado aí agora, você tem coisas que ela precisa. Eu já falei isso aqui algumas vezes, mas às vezes a gente precisa repetir. Lembra daquela passagem de Mateus 25, versículo 31, que a Bíblia diz para nós que quando o Senhor vier, Ele vai separar bodes de ovelhas, vai colocar bodes à esquerda, ovelha à direita, e vai dizer para os que estão à direita: vinde benditos do meu Pai, para o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo, porque eu tive fome, vocês me deram de comer. Você sabia que a gente está numa festa como essa e tem gente que passa nessa festa e tem fome? Você sabia que tem gente aí fora, tem criança que foi nessa festa os 3 dias, não andou em um brinquedo, porque não tem dinheiro para comprar? Ele falou: eu tive fome, vocês me deram de comer. Você sabia que quando você pega um ingresso e dá para alguém comprar um caldo, você está adorando a Deus? Eu tive fome, vocês me deram de comer. Eu tive sede, vocês me deram de beber. Eu estava nu, vocês me vestiram. Eu estava preso, vocês me visitaram. E a Bíblia diz que essas ovelhas chegou para Jesus e falou assim: mas quando nós fizemos isso, nós nem vimos o Senhor na terra. E ele disse assim: quando vocês fizeram aos meus pequeninos irmãos, a mim vocês fizeram. Isso é adorar a Deus, irmãos. A gente precisa sair desse modelo religioso e entender de fato o que é o Evangelho de Cristo. O que Jesus fez no seu ministério de 3 anos e meio? Só servir gente, amar gente, salvar gente, curar gente, libertar gente. Jesus viveu em prol de gente. E quando ele se assentava ainda à mesa, ele partia o pão e dava para a gente. E aí depois ele morre a favor de gente. O Evangelho é gente. E nós não podemos perder os encontros, as oportunidades de manifestar esse amor na vida de gente, de pessoas. E é isso que Pedro está nos exortando aqui, queridos, que esse é o amor ardente que a gente deve ter uns com os outros. E no versículo 9 ele fala assim: sendo hospitaleiros uns para com os outros. A hospitalidade, ela não abrange apenas a cama que você dá para alguém deitar e dormir na sua casa. Talvez isso não vai acontecer. Mas a hospitalidade também está no sentido de você se predispor a cuidar de alguém, a ajudar alguém, a ser alguém disponível a favor da vida das pessoas. Nós entendemos uma maneira muito errada de vivermos, uma maneira egoísta, quando na verdade, não somente o Evangelho, mas a vida é a favor do próximo. Por isso que Jesus fala: ame o próximo como você ama você mesmo. E ame a Deus, assim você vai cumprir toda a lei. O Evangelho de Cristo, ele é simples. E a gente tem que estar atento. Porque todos os dias eu creio que Deus coloca oportunidade na vida da gente para viver o Evangelho. E aí ele fala: sendo hospitaleiros uns para com os outros, sem murmuração, sem reclamar. É dar para quem não merece. Você não precisa levantar sua mão não, mas já aconteceu contigo de alguém pedir alguma coisa para você, você olhar para a condição da pessoa e ver que ela tem um porte físico bacana, e você pensar assim: podia trabalhar. Mas quando você é uma pessoa hospitaleira, quando você é uma pessoa generosa, você dá para a pessoa sem murmurar. Você entende que não é sobre ela, é sobre você. Você reparou que a maioria das pessoas ruins é melhor para nós? E quando na verdade a gente corre dos ruins, a gente quer estar perto dos bons. Mas aqueles que nos tratam, aqueles que nos amadurecem, são os ruins. Eu estou falando aqui, está falando lá fora também.
um pouquinho atrasado, mas você está ouvindo? Mas é isso mesmo, para alcançar quem está lá fora também. Eu sei que está aí fora, nós amamos vocês. Se vocês quiserem entrar, tem espaço aqui dentro. A gente precisa reaprender a viver, porque a gente tem uns negócios meio doidos. As pessoas que mais a gente deveria aproximar, não é gente boa não trata a gente. Que trata a gente é gente ruim. Aliás, a gente não gosta que nada dá errado. A gente gosta que as coisas dão certo, a gente não gosta de fracasso, a gente gosta de sucesso, a gente não gosta de perder, a gente gosta de ganhar, a gente não gosta de dar, a gente quer receber. Mas você quer ver uma coisa? A maioria que está aqui, a maioria, quase a totalidade dos que estão aqui, eu me incluo entre vocês. A gente está aqui, a gente hoje é salvo em Cristo, a gente hoje tem uma esperança de eternidade. A gente sabe que a morte para nós não é o fim, é o início. Sabe por quê? Porque quando a gente estava lá fora, alguma coisa deu errado. E parece que a gente não se toca que as coisas erradas, muitas vezes é para nos aproximar de Deus. Muitas vezes é para tratar a vida da gente. Que trata a gente é gente ruim. A gente não tem que olhar para a condição de alguém para a gente ajudar, para a gente suportar, mas simplesmente entender que é uma oportunidade que a gente tem. E Pedro, ele continua e fala assim, você vê que tem tudo a ver com essa festa. Ele fala assim, servindo uns aos outros. No reino de Deus, querido, o maior é o que serve mais. Eu fui no casamento ontem que o pai da noiva e o pai do noivo estavam com as jarras de bebidas servindo. Eu achei lindo aquilo ali. O pai da noiva começou, inspirou o pai do noivo e ele foi também servir. Daqui a pouquinho, sabe quem estava servindo? O pastor que é da nossa igreja aqui, que ministrou o casamento. Olha que lindo. O pai da noiva, o pai do noivo e o pastor que celebrou o casamento estavam de mesa em mesa servindo. Porque no reino de Deus, o maior é quem serve mais. Quem entende isso, dá um amém. Quanto mais servo nós forem, maior somos menores não. O texto está dizendo para nós que nós devemos servir uns aos outros, conforme o dom que cada um recebeu, como bons despenseiros da multiforme graça de Deus. Quanto mais eu entendo essa graça, mais gracioso eu fico. E quando a gente vem para uma festa uma festa como essa, que a gente já faz há 20 anos, e que tem aí uns irmãos nossos aí, amados nossos aí, que batem nessa festa. Ah, festa junina, na igreja, começa esse negócio. Junina é porque é no mês de junho. E junho é junina mesmo. E a questão nossa não é a festa, é a motivação. E a gente está aqui, primeiro para enaltecer Cristo, e depois para se encontrar. Essa festa, ela não tem o propósito, já é a 20ª festa que a gente faz. A igreja foi fundada 1 ano depois que começou a festa. A igreja tem 21 anos. Perdão, a igreja tem 21, isso. O propósito dessa festa é encontro, irmãos. É encontro. O propósito dessa festa é entender que a nossa comunidade é uma comunidade espiritual, mas também é uma comunidade social, e que o social também é espiritual. O propósito dessa festa é que os vizinhos, que mesmo que não professem a nossa fé, se encontrem com a gente, como vem muitos, aqui da região principalmente, que vê que a gente está organizando para a festa no decorrer da semana, e eles, opa, eu vou, e vem. É o encontro de outras denominações, que a gente encontra com irmãos da Quadrangular, Batista, Metodista, Assembleia, Presbiteriano. Quantas igrejas se encontram aqui? Às vezes a gente vem num momento e acha a festa vazia, mas porque é o momento que você veio. Só que alguém já veio e já foi. Daqui a pouquinho o outro vai, aí chega outro. Mas é muita gente que passa nessa festa para a glória dele. Aqui é encontro, irmãos.
Aqui é uma mesa que a gente encontra com os irmãos de outras denominações, que a gente encontra com irmãos que não professam a fé evangélica ainda, que são nossos irmãos. A gente encontra com os irmãos da própria igreja, e é aqui que às vezes a gente se conhece um pouco mais. Nós estamos aqui nesse lugar há aproximadamente, acho que 17 anos. Aqui do lado tem uma empresa aqui, a Multilock, que é uma empresa de bloco, e quando vocês precisarem de bloco, podem comprar aqui do lado. Eu fui conhecer o dono hoje aqui no pátio. Valeu a festa. É claro que eu podia ter o conhecido antes, mas foi aqui que meu irmão o apresentou, que já é amigo dele há muito tempo, e tive ali um papão com ele. É aqui que a gente se encontra. É aqui que a gente faz amizades. Na linguagem dos coaches, aqui é o nosso network. Amém, irmãos? Aqui a gente faz network. Aqui é que tem a nossa mesa. Amém, irmãos? É aqui que a gente bate papo, aqui que tem as nossas resenhas. E é aqui que a gente está vivendo o Evangelho, irmãos. Entenda, o Evangelho é gente. Eu já fui de um tempo, quando eu não tinha esse entendimento, que eu sentava ali, ó, aquela cadeira ali eu comprei, vocês sabem, né? Então eu fico, inclusive, você vai pagar aluguel, tá, Edu? Você está nela. Então ali, onde eu sentei, eu sou de um tempo, e que graças a Deus, Deus quebrou isso, que eu chegava ali, eu sempre fui assim, mas hoje, eu não tenho mais essa visão, mas eu chegava ali, e eu pensava assim, eu só estou para Deus, só que não me incomode. Eu ficava tão concentrado ali, e provavelmente Deus ficava olhando para mim assim, que bobice é essa? Você está para mim? Então abre esse zoião seu e começa a enxergar a gente, abraça a gente, que você veio aqui é por causa deles. Irmãos, nós estamos aqui uns por causa dos outros, já falei e vou repetir, tudo que a gente faz aqui, a gente faz em casa, nos dias atuais principalmente, mas aqui é lugar de encontrar, porque em casa a gente não encontra com eles. Está entendendo? É aqui o nosso lugar de encontro. Isso não significa que eu vou ficar todo o tempo ali conversando e não vou cultuar. É claro que não é isso que eu quero dizer, mas a gente precisa quebrar esses padrões religiosos e entender que nós temos a oportunidade, como Jesus falou, você quer orar, você quer ter um momento com o Pai? Vai para o teu quarto e fecha a porta. Aqui não é quarto de fechar a porta, irmãos, aqui é um lugar aberto que a gente se encontra. E é claro que a gente louva, a gente ouve a palavra, a gente aprende, a gente cresce, mas também a gente precisa entender que esse lugar é lugar de se encontrar, é lugar de mesa, é lugar da gente fazer amizades, fazer amigos. Quem está entendendo? O outro propósito dessa festa, eu não vou alongar muito não, tá, gente? Para a gente curtir a festa, tá, irmãos? Mas um outro propósito dessa festa, eu até falei um pouquinho aqui, irmãos, que essa festa, ela não deixa de ser um modelo de ceia, um modelo da gente comer juntos. E se vocês lembram do que eu já ensinei sobre a ceia do Senhor aqui, de 1 Coríntios 11, o problema dos coríntios naquela época, não era que eles tinham pecado e não podiam comer, é que, olha para mim por favor, os irmãos mais ricos, eles levavam o que comer e comiam, e quando chegavam os pobres, não tinham o que comer, ficavam com fome. Então o propósito dessa festa também é uma ceia, onde a gente aprenda a repartir. Que talvez você esteja aqui, como eu falei agora há pouco, e você é um abastado, você tem dinheiro, você comprou o que você quiser, pôr sua criança para brincar em todos os brinquedos, você tem dinheiro para isso, mas pode ter alguém entre nós, nossos irmãos, que não tem o dinheiro para pagar um parquinho, não tem o dinheiro para tomar um caldo. Você sabia que tem gente que não vem à festa, porque não tem dinheiro para usar na festa? Às vezes tem 3 filhos, 4 filhos. É uma pena a gente não poder fazer uma festa dessa tudo de graça, irmãos. É uma pena, porque custa muito caro. Dá um movimento muito alto financeiro, principalmente o parque. Mas é um sonho.
da gente entender que esse é o propósito, da gente se encontrar para comer, e que ninguém saia com fome, e que nenhuma criança saia sem dizer, eu brinquei. E às vezes é aqui a sua oportunidade, de ao invés de comprar o seu bilhete, ou só os bilhetes para os seus filhos, você fala assim, vem cá garoto, você quer brincar? Toma aqui. Você quer tomar um caldo? Vai lá tomar um caldo. Fala nisso, pastor Valmir, ô grandão, gigante, por favor, pega lá na cantina para mim, pega lá no caixa, 50 caldos, fichinha do caldo, me procura no final, porque o que eu estou pregando aqui eu preciso viver, 50 caldos, pode procurar comigo aqui, quem que realmente está aqui precisando tomar um caldo, vai tomar caldo, pode pegar lá. Pastor, e o churrasquinho? Pastor, e o hambúrguer? Irmãos, as barracas hoje são terceirizadas, quase todas. O caldo eu sei que não é da igreja o caldo, então por isso que eu pedi do caldo. Mas vocês pensam, por exemplo, o pessoal que está aí fora, estão trabalhando aí nas barracas, será que a gente pensa que uma festa dessa vai nos enriquecer mais vendendo? Pode dar uma ajuda financeira, mas, irmão, se a gente cismar de doar isso tudo aqui, ninguém vai ficar mais pobre não. E a gente precisa ter esse entendimento, porque às vezes a igreja não pode fazer isso, e muito menos alguém que é dono de uma barraca. Mas se cada um fizer um pouco, a gente está cumprindo o Evangelho de Cristo. Quem aqui crê na Bíblia? Quem aqui crê na Bíblia? Irmão, se você não crê na Bíblia, nem para o céu você vai. O nosso referencial de fé é a Bíblia, e que fala para você e para mim que nós vamos um dia morar no céu, amém, irmãos? Então não só isso está na Bíblia, sabe o que está na Bíblia também? Em Atos 20, versículo 35, está dizendo assim para você e para mim, e parece que a gente não crê, por isso que eu perguntei quem crê. Diz assim, melhor coisa é o quê? Melhor coisa é o quê, irmãos? Está aqui no final do texto, olha aqui, é melhor, está em outra tradução, é bem-aventurado, mais do que feliz, uma pessoa bem-aventurada, dar do que receber. Você crê nessa verdade? Então 50 conto de cada um para mim aqui agora. Ué? Aí você podia falar assim, mas você também não crê não, pastor? Dá também, é brincadeira. Mas é uma palavra que parece que a gente não creu, né? Parece que a gente crê o contrário. É melhor o quê? É melhor o quê, irmãos? Vou ser sincero, é melhor o quê? Essa é a nossa verdade mentirosa. Mas a verdade bíblica, que é a verdade verdadeira, está dizendo para nós que é melhor o quê? Dar do que receber. Irmãos, se você está dando é porque você tem, quem está recebendo é porque não tem. Esse é o primeiro ponto. Salva alguém que você dá e realmente tem. Segundo, preste atenção nisso aqui, já vou encerrar. Quando você dá, o que está saindo de você para dar para alguém é uma semente. Mas quem está recebendo é um pão. Ninguém planta pão, irmãos. Então pão é para comer. Então um pão, olhe para mim por favor, já vou encerrar. Um pão sempre será um pão. Vou repetir, preste atenção, isso aqui é a chave. Cadê os meus ingressos, hein? As minhas caixinhas. Caixinha não, gente, ficha. Um pão, olhe para mim. Um pão sempre será um pão. Nunca um pão vai ser 2 pães. Quem concorda comigo aqui? Ah, pastor, se partir no meio, 2 pedaços de pães. Mas um pão é um pão, correto? Agora, uma semente, irmãos. Quem já comeu mamão aqui? Quem já abriu um mamão? Aquele mamão lotado de sementes veio de um pé de mamão com muitos outros mamões de uma semente. Por isso que Jesus falou que é melhor dar, porque quem está dando uma semente para multiplicação para a vida dele. Agora quem está recebendo um pão, e esse pão sempre será um pão. A questão é que nós somos imediatistas, a gente pensa que está dando agora e vai receber agora, então cadê o melhor? Saiu 50 de mim. Não é assim, Jesus está falando de tempos diferentes. Hoje você semeia ali um caldo, você semeia um parquinho, você semeia alguma coisa aqui, você semeia ali, você semeia dízimo e oferta. Tudo que você está semeando, querido,
1 hora, é bíblico. Vai chegar o dia da colheita. E quando chegar a colheita, você vai dizer se realmente é melhor dar do que receber. Preste atenção nisso aqui. Destrava dessa cultura miserável que tem aí fora. Quanto mais você der, mais você prospera. Preste atenção nisso aqui. Seja abundante em dar. Aplaude o Senhor pela vida do gigante aqui. 50. Eu não quero ir embora com nenhum. Não fique constrangido, tá? Não fique constrangido. Eu não quero ir embora com nenhum. Eu não vou fazer isso aqui agora para não expor ninguém. Mas podem me procurar depois, que essa é a nossa parte de doar. E esse é o propósito de ser igreja, irmãos. Esse é o propósito de ser igreja. Um cuidar do outro. Um dar, suportar. Quando a palavra diz aqui, nós lemos: suportai-vos uns aos outros. O que nós entendemos sobre suportar? O que é suportar, gente? Dar suporte. Dar suporte. Então, por exemplo, uma pessoa que está passando necessidade, quando você dá uma cesta básica, você está dando suporte. Se a pessoa está aqui fora querendo brincar num brinquedo desse, mas não tem o dinheiro, então você dá ali o dinheiro, você está dando suporte. Isso é suportar. A gente só pensa no contexto de suportar é aguentar o irmão. É também, mas suportar também é dar suporte. É suprir necessidades de quem não tem. Isso é ser igreja. É ninguém passar necessidade, é ninguém passar fome, e que hoje todos saiam deste lugar brincando, e que você saia deste lugar tendo a oportunidade de procurar alguém para você doar. Quem está entendendo isso aqui? Talvez você está aqui hoje na condição de receber o pão, mas eu creio que tem gente aqui que tem condição de ser semente. Eu mesmo quero semear, não apenas do que é da igreja, eu quero semear do que é meu. E sabe o que a gente está fazendo? A gente está tornando esse ambiente aí fora mais espiritual do que o ambiente aqui dentro. Eu sei que isso pira religiosos, mas o social é altamente espiritual. Cuidar de gente é altamente espiritual. Se preocupar com o próximo, se importar, é tornar a nossa comunidade mais espiritual e fazendo o social. E é interessante, sai do nosso bolso, mas não sai da nossa vida. Querido, que você tenha isso como uma chave na sua vida, não apenas para esse lugar, não apenas para uma festa, mas para uma cultura, de ver em cada pessoa que está passando necessidade, uma oportunidade de ser cristão, porque ser cristão sabe o que é? Se doar. O nosso Cristo, Ele se doou por nós. Nós estamos aqui porque alguém se doou. O Resgatando Vidas, talvez muita gente não sabe, eu estava falando lá fora com uma pessoa, e o Espírito Santo falou assim: você precisa falar sobre isso hoje, você vai tratar esse assunto, aí ele está me lembrando aqui agora. O sítio do Resgatando Vidas, que hoje, se a gente fosse falar no dinheiro de hoje, uma terra daquela área toda ali, que é o centro de recuperação, você venderia uma propriedade daquela, ainda mais se você dividisse em pedaços, você venderia por 1 milhão, 1,5 milhão aquela área ali, 15, 20 pedaços de R$100, 100 mil reais, para os dias atuais. Há 25 anos atrás, eu falo isso para a glória de Jesus, aquela terra era minha, eu paguei com o meu dinheiro que Deus me deu, eu doei o sítio para fundar o centro de recuperação, doei sem um centavo, para a glória dele, pela glória dele. A prosperidade da minha vida se explica nisso. Se você for olhar para a minha empresa, que é uma empresa de sobrevivência, olhar para a minha vida, eu não tenho salário pastoral, você vai dizer assim: mas como que a sua vida é próspera? Eu não tenho dúvida, é porque eu sou semeador, e não sou eu sei que tem mais gente aqui que semeia, e é por isso que você prospera. E você quer prosperar mais? Quem não quer? Quer prosperar mais? No reino de Deus é dar mais, tá? A gente pensa que é juntar mais, não é juntar mais, é doar mais. No reino de Deus, a escada que você desce te leva lá para cima, e a escada que você sobe te leva lá para baixo. É o contrário. Você está querendo ganhar a vida, você está perdendo a vida. Você está perdendo a vida, você está ganhando a vida. É o contrário.
Quanto mais a gente doa, mais a gente prospera. Por isso que Jesus falou, e Lucas repetiu em Atos: melhor coisa é dar. Eu já expliquei o porquê. Porque quem está dando uma semente. Quem está recebendo é um pão que não multiplica. E semente multiplica. Prosperidade sobre a sua vida, meu irmão. Prosperidade sobre a sua vida. E que a gente viva esse evangelho. E entenda que os nossos encontros é para conhecer gente, suprir necessidade das pessoas, semear mais. Como assim? Coma, mas também semeie. Semeie. E é um momento de encontro. Que às vezes a gente semeia, sabe o que? O ouvido. Para alguém desabafar suas necessidades. É um tempo de mesa que a gente tem. Amém? Então, já que eu estou falando tanto da festa Jeca, vamos para ela? Vamos? Então fique de pé no seu lugar. Amém. Aleluia. Tem uma senhora que fica catando coisas e ela está sentada ali fora, fica catando latinha. Amém. Eu achei bonito no ano passado. E é isso que a gente tem que ensinar aos nossos filhos. O meu filho, o Luquinha, ele tem algumas atitudes. Eu sei que as nossas crianças todas são bênçãos. Mas eu vou falar de quem eu conheço, que é o meu filho. E ele não é melhor que ninguém, mas é o que eu conheço e vejo as atitudes dele. A Érica para no trânsito. Aí alguém bate no vidro e pede dinheiro. A Érica que não dá para ver. Ele manda virar o carro para dar o dinheiro. Ele fez isso aqui em Benfica com a Érica. Mamãe, volta o carro, a senhora não deu dinheiro para ele. A senhora não deu dinheiro. Aí eu vi uma cena dele no ano passado aqui na festa, que tinha uma senhora catando latinha. E aí ele viu ela catando latinha, ele falou: papai, tem algum dinheiro para dar para ela? Aí eu tirei um dinheiro, pus na mão dele, ele foi lá e entregou na mão dela assim. E é isso que a gente precisa ensinar aos nossos filhos.